Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre custeio departamental. É um outro sistema de custeio, já tratou do custeio por absorção, agora a gente fala sobre o custeio departamental. Qual que é a ideia do custeio departamental? É distribuir os custos indiretos por departamento. Então, ao invés da gente lançar o custo indireto do sistema de absorção, a gente lança para o produto ou serviço, não. Primeiro a gente lança para o departamento, e depois que cada departamento tiver os seus custos indiretos alocados, esses custos são distribuídos aos produtos ou serviços conforme os produtos passam pelo departamento. Essa é a ideia do custeio departamental. O que ele possibilita? Ele possibilita, entre outras coisas, melhoria dos controles internos de custos, porque a gente passa a enxergar os custos não mais da ótica global, mas por departamento. Até dá para avaliar a questão de desempenho do departamento em questão aos custos, né? É possível distribuir os custos indiretos conforme a complexidade de cada produto, serviço. Por que isso? Porque às vezes tem um produto muito simples que, se a empresa tiver 5 departamentos, ele passa por um departamento só. Ao passo que pode ser que tenhamos um outro produto mais complexo que passe por todos os departamentos. Então, a ideia seria a gente ter condição de enxergar o custo conforme os departamentos que os produtos passam, né? Então, dá uma equalizada, deixa a coisa um pouco mais justa nesse sentido aí. E é possível também apontar distorção ou erro na realização desses custos indiretos, né? Porque a hora que começa a enxergar os custos por departamento, dá para questionar se aquele custo era de fato necessário, né? Porque a gente já não enxerga ele de forma global, a gente passa a enxergar ele mais específico, numa visão mais de departamento. Uma outra coisa que ajuda bastante é que com o custeio departamental, a gente cria centro de custo, e esses centros de custos são autônomos, né? Cada departamento seria um centro de custo, autônomo com responsabilidade própria no controle desses custos indiretos, né? Então, o controle fica mais fácil, fica mais prático, dá até para avaliar desempenho até de departamento, uma vez que cada departamento controla o seu custo. Aí a gente pode até fazer um ranking de performance, né? Como que anda isso no departamento em relação ao outro. Então a ideia é a gente ter centros de custo. Uma outra forma de ver isso, vamos ver agora uma visão gráfica do funcionamento do método, né? Antes de usar o departamental, poderia ser o sistema por absorção, por exemplo, a gente enxerga a fábrica como uma peça única aqui, né? E os custos indiretos também são únicos, é um bloco total que são distribuídos, por exemplo, produto A. Conforme ele passa pela fábrica, aqui, ó, então ele absorve os custos de forma indiscriminada, todos os custos. O produto B, mesma coisa, produto C, se fosse o caso, mesma coisa também. Depois do sistema departamental, se ele for adotado, a gente pega a fábrica aqui, que antes era vista como um bloco só, a gente passa a ver ela como se fosse 4 blocos, né? Um exemplo aqui, por departamento, se fosse 4 departamentos, né? Então, por bloco. E aí os custos indiretos também são divididos em 4, né? Porque aqui temos 4 departamentos, então se divide por departamento. Então, por exemplo, vamos imaginar um produto A que, de repente, numa visão anterior, a gente enxergava ele passando pela fábrica inteira. Agora, a hora que divide por departamento, a gente passa a enxergar que, por exemplo, aqui nesse exemplo, ele não passa pelo departamento 2. Então, esses custos indiretos do departamento 2 não vão ser alocados ao produto A. Um outro exemplo, o produto B passa por departamento 1 e 2, então 3 e 4 não se aloca o custo. O produto C, departamento 3 e 4 é o único que ele passa, então departamento 1 e 2 ele não se aloca custo a esse produto. Isso aqui é aquela questão que a gente estava falando, de que se torna uma forma um pouco mais justa de distribuição desses custos, né? Tá, agora vamos ver como é que funciona na prática aqui. Tem um exemplo aqui. Vamos imaginar uma indústria cerâmica, né? Produz pote rústico e vaso vitrificado. Total de 300 potes, e 200 vasos. Então aqui eu fiz um levantamento aqui, supostamente, né, dos custos diretos, né? Então materiais, mão de obra direta, o custo direto total, quantidade produzida, e aí a gente consegue tirar o custo direto unitário. Então somando os potes, os custos diretos dele, material direto 900, mão de obra 300, 900 por 300, 1.200. Então a quantidade produzida de pote, a gente viu lá em cima, 300 peças. Então, 1.200 por 300, cada peça tem um custo direto, unitário, de R$ 4,00. Na mesma lógica de raciocínio, os vasos teriam R$ 5,00 de custo. Vamos supor aqui
um levantamento de custo indireto, bem simples aqui. Energia elétrica, R$600, mão de obra indireta, R$400, aluguel R$1.000. Total disso aqui, R$2.000. Né? Então, como é que funciona o método? Qual que é a ideia? Vamos segurar essa tabelinha aqui de custos indiretos, que é que nos interessa, e vamos supor uma distribuição dos custos indiretos por departamento, que é o sistema, né, departamental. E vamos imaginar que essa indústria cerâmica tem 3 departamentos, olaria, forno e vitrificação. Aqui eu já fiz a distribuição direta. Mais para frente a gente vai ver como que isso pode ser feito, mas por hora a distribuição ela é arbitrária. Fizemos a distribuição aqui. Então os R$2.000 de custo estão lançados aqui. Que jeito? Energia elétrica R$600, aqui ó, olaria, forno e vitrificação, total 600. Mão de obra 400, lá de cima, tabelinha. R$1.000 de aluguel, desce para cá. Então, nós vamos ter no final das contas o departamento olaria com R$700 de custo, forno 500 e vitrificação R$800. Ótimo, reserva essa tabelinha aqui. Vamos recapitular lá atrás o que estava acontecendo. Fabricamos 300 potes e 200 vasos. E vamos imaginar que a característica desse processo de fabricação que seja o seguinte: o pote, como ele é rústico, ele só passa pela olaria e pelo forno, não passa pela vitrificação. E os vasos, né, que o próprio nome está dizendo lá atrás, são vasos vitrificados, passam por todos os setores. Então eu vou ter 200 potes passando pela olaria, 300 potes pela olaria, 300 pelo forno, 0 pelo departamento de vitrificação, porque esse pote não é vitrificado. 200 vasos em olaria, forno e vitrificação. Então a olaria vai ter um trabalho, vamos dizer assim, um volume de trabalho total de 300 potes mais 200 vasos, 500 unidades de peças fabricadas entre os dois produtos aí. O forno vai ser 500 peças e a vitrificação só 200 porque os potes não passam por lá. Ótimo. Então qual que é a ideia agora? É a gente fazer uma correspondência do que acontece aqui no processo produtivo com os custos alocados para os departamentos. Então, se eu tiver a olaria com R$700 de custo indireto e processando 500 peças, o forno 500 peças e vitrificação 200 peças, e as quantidades de custo indireto estão aqui. Qual que é a ideia? Eu pegar e fazer a correspondência agora por do custo unitário no departamento. Né? Se a olaria tem um custo indireto de R$700 e processa 500 peças, então o custo, 700 dividido por 500, R$1,40, mesmo raciocínio aqui, vamos ter R$1 no forno e R$4 na vitrificação. Ok, reserva essas informações aqui, agora a gente já pode passar para o cálculo do custo total por produto. Vou pegar a tabela anterior que já foi trabalhada lá atrás, que nos dizia que o custo direto unitário dos potes é R$4 e vaso é R$5. Isso já foi visto anteriormente. E o processo de fabricação é esse daqui. Ó. Os potes passam pela olaria e forno, não passam pela vitrificação, e os vasos passam por todos os departamentos. Então qual que é a ideia? É eu lançar esses custos unitários por departamento aos produtos conforme eles passam pelos departamentos. Então os departamentos são olaria, forno e vitrificação. Então somado o custo direto unitário aos custos por departamento, vamos ter o custo unitário total. Como é que ficaria isso? O pote ele passa pela olaria, tá aqui ó, olaria, ok. Então se ele passa pela olaria, ele leva da olaria R$1,40, que é o custo unitário lá. Ele passa pelo forno, vamos ver aqui, passa. Então ele leva o custo do forno, que é R$1. Ele passa pela vitrificação? Não, tem 0 pote passando pela vitrificação. Então o custo da vitrificação é 0. Então tá composto o custo total do produto pote, que seria R$4 de custo direto, mais R$1,40 de olaria, R$1 de forno, 0 né, de vitrificação, total R$6,40. Mesmo processo para os vasos, que vão ficar da seguinte forma: o vaso ele passa pela olaria, vem cá, vamos olhar aqui, confirmar que vaso passa pela olaria, então ele leva da olaria o custo de R$1,40, está lançado aqui. O custo do forno de R$1 ele também leva, por quê? Porque ele passa pelo forno, olha aqui, ó, os 200 vasos passando pelo forno, R$1 de custo de forno. Vitrificação, ele leva também o custo de vitrificação, que é R$4 no departamento de vitrificação. Por quê? Porque ele passa pela vitrificação. Olham eles aqui passando. Então o custo total dos vasos seria R$5 de custo direto unitário, mais R$1,40 da olaria, mais R$1 do forno, mais R$4 a vitrificação, totalizando então R$11
Esse aqui é o processo, como funciona, né, o método do custeio departamental. Então, como é que funciona o método? Ele funciona desse jeito aí, desse jeitão aí, dessa forma aí. Aí eu tenho um exemplo aqui, que vocês podem tentar calcular por aí. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa que fabrica produtos A e B, para simplificar. E a gente tem que calcular o custo unitário de cada produto conforme informações dadas. Então vamos imaginar que os custos diretos e quantidade produzida são elencados aqui nessa tabela, aqui, ó, produto A e B, os custos diretos e a quantidade produzida. E os custos indiretos, aqui já distribuídos pelos departamentos, estão aqui, energia elétrica, mão de obra, aluguel, tal, por departamento total aqui. E o processo produtivo, o processo de fabricação, está da seguinte forma. O produto A, ele passa pelo departamento 1, não passa pelo 2 e passa pelo departamento 3. E o produto B só passa pelo departamento 2 e 3. Então a ideia é o seguinte, vocês tentem aí calcular isso aqui como exemplo, né? Só a título de informação. No final das contas aqui, o produto A ele tem que chegar num custo unitário de R$ 8,00 e o produto B um custo unitário de R$ 13,00. Então é isso aí, tentem resolver essa questão, tentem resolver esse exemplo aí. E vamos lá, se tiver dúvida, entre em contato, faça contato por e-mail ou pelo próprio blog aí que a gente vai orientando aí, ok? É isso.